Alô, alô, galera! Estamos aqui na Sacada Cultural e hoje com uma convidada muito especial e que me honra muito tê-la aqui com a gente para bater esse papo, a poeta Luz Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Danilo. Fico grata aí pelo convite. Acredito que vai ser um momento de troca muito bonito aí. Bora desenrolar as ideias. Bom, Luz, para começar, a gente vem falando bastante em nosso programa sobre a questão dos direitos humanos, né? E a gente sabe que os direitos humanos hoje, ele vem historicamente se limitando a um grupo, uma minoria de pessoas que detêm o poder e que usam, se apropriam desse termo direitos humanos para achar que estão fazendo coisas maravilhosas no nosso planeta, no nosso mundo, né? E no Brasil, a gente não precisa nem falar, né? Agora, a minha pergunta para você é como que você vê essa questão dos direitos humanos no mundo, na atualidade e principalmente no nosso Brasil? Danilo, pegando esse gancho aí que você lança, né? Eu lembro que das primeiras vezes que eu ouvi a palavra direitos humanos, foi um grupo de pessoas dizendo que direitos humanos eram só para humanos direitos, né? Eu era bem novinha quando eu assisti isso. E depois, em outro momento, quando eu ouvi sobre direitos humanos, foi no filme Carandiru. Né? Então, foram dois lugares muito distintos, né? Diferentes. A boca da pessoa na qual eu ouvi a primeira em nada dialogava com o cenário do filme. E vim entender um pouco mais das coisas assim quando eu adentro ao sarau, né? Então, o sarau a gente percebe essa cobrança dos direitos, né? De uma forma muito efusiva, assim, né? O tempo todo se brada e se cobra por alguma coisa, né? Através das poéticas, né? Então, em 3 minutos se exige muita coisa, né? E eu percebo assim que direitos humanos ele é o pilar, né? Ele é o mínimo, né? É o mínimo que precisa ser garantido, né? Em todas as suas nuances, em todas as suas complexidades. Então, é necessário educação, saúde, respeito, todas as questões, né? Que é isso, né? Os direitos que a humanidade necessita exercer, né? Então, eu acho que eu fico meio que chovendo molhado, assim, porque eu acho que tá tão maluco, assim, os tempos de hoje, que a gente deveria estar bradando por outras coisas, né? A gente deveria estar reivindicando coisas novas, né? Tem uma futuridade, uma utopia que a gente não viveu ainda, a gente deveria estar exigindo essas coisas que a gente não vivenciou ainda. A gente devia estar exigindo o futuro e a gente está exigindo o básico, né? Então, hoje a gente está aqui, nessa tarde de sol, ao invés de estar destrinchando sobre outras coisas, a gente ainda está reivindicando e questionando o básico, né? Ainda está exigindo coisas tão pequenas, né? A gente vai vendo durante esses últimos tempos, né? Esses últimos 2 anos, principalmente falando, o quanto de direito a gente foi perdendo, né? De coisas já adquiridas, de lutas árduas, de pessoas que vieram morrer para que essas conquistas estivessem no nosso plano, e eu percebo que é isso, né? Em 2 anos, o quanto que se perdeu, né? O quanto de pauta que já tinha avançado foi perdida, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse lugar, assim, de restabelecer o mínimo que a gente já tinha conseguido, para continuar ainda, né, consolidando isso que é visto como pouco, para só depois a gente conseguir sonhar coisas maiores, assim, né? Então, enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que eu estou bem... Eu geralmente chego assim mesmo, entendeu? Eu chego confusa, mas depois eu melhoro. Mas eu acho que é nesse sentido, assim, né? A garantia do mínimo ela é algo essencial. Quando a gente devia estar reivindicando outras coisas, é isso. Eu, quanto mulher preta, eu ainda estou reivindicando o direito à vida, sabe? Isso, sei lá, eu tenho uma criança de 2 anos, eu queria
não estar preocupada com, ai, como que eu faço a manutenção da minha vida? Eu queria estar preocupada com outras coisas. Eu queria estar literalmente focada só no futuro que eu quero construir e deixar para o bem. Mas quando eu digo que é a garantia do mínimo, é isso, é um corpo de 32 anos que flertou com muitas estatísticas e conseguiu vencer muitas delas, mas hoje tem um garoto preto de 2 anos dentro de casa, eu vejo novas estatísticas, porque é isso, né? A estrutura desse sistema é muito cruel, ela vai se refinando, né? Então, se eu com 15 anos tinha uma dada, uma certa estatística que flertava comigo, hoje eu percebo que ela continua e tem novas, né? Esse ano eu vi que crianças pretas têm 3 vezes mais chance de serem mortas antes dos 15 anos. Eu não conhecia essa estatística, né? Então, quando eu digo que é reivindicar o mínimo, é isso. Eu ainda estou criando um plano de sobrevivência para fazer com que eu esteja viva, que meu filho esteja vivo, que outras crianças pretas permaneçam vivas e vivos. É muito maluco, né? A estrutura é tão doida que a gente ainda está reivindicando a vida. E ainda assim, tudo deu o plano de é muito doido, porque a gente morre a cada 23 minutos um jovem negro morre, mas ainda assim, esse genocídio em curso, e ainda assim deu tão errado que eu estou aqui para poder questionar o genocídio, né? Então, esse plano de genocídio, ele dá muito certo, mas ele também deu muito errado, né? Foram mais de 400 anos de escravização, não era nem para a gente estar aqui, e hoje eu tenho a alegria de estar aqui, construindo narrativa, que também é garantia de futuro, que também é reivindicação de direito, né? É isso. Luiz, tá falhando bastante a sua fala. Falhou bastante, não sei se a gente consegue estar aproveitando o áudio. Tenta mexer. Você está no celular ou no computador? Entrar pelo computador? Não, você está no celular ou no computador? Eu estou no celular. Então, tenta dar uma mexida nele para ver se pega a conexão melhor, porque está falhando a imagem, está falhando o áudio. Está falhando muito. Assim, dá para... Você acha que eu saio e entro de novo? Vou ver se eu consigo pegar o celular. Faz isso. Faz isso. Eu vou esperar aqui. Sai e entra de novo. Vamos ver se melhora. Viu, Danilo? Oi. O som não vai aproveitar nada, viu, cara? Tá, a gente regrava agora. Tá. Tá falando que suplicia aqui. Só isso, só? O quê? Falando com o Suplicy? Que às 15 para as 11 a gente manda o link para ele amanhã. Vamos ver se ela consegue entrar aqui.
Ela conseguiu voltar? Não. É conexão mesmo, viu? Fala um pouco, Luiz. Fala um pouco. Eu mudei de aparelho aqui. Esse aparelho, a resolução dele não é nada boa, mas eu tô achando que é o meu celular que tá com algum problema também. Ah, agora a voz está ótima. A sua voz está ótima, você não pode ficar de frente para a janela, você tem que ficar contra a janela. Para a luz da janela bater no seu rosto. Aí. Esse celular não é tão boa, mas é que eu tô achando que o meu celular vai dar um pau aqui há uns tempos. Perfeito. Perfeito. Nós vamos fazer assim. Fala um pouquinho, Luz. Oi, 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 oi. Tá ótimo. Nós vamos fazer assim. Nós vamos começar de novo, só que eu não vou fazer essa pergunta para você, para você não repetir a mesma coisa, que deve ser exaustivo. Tá? Eu vou perguntar um pouco sobre a sua vida, depois a gente volta com essa pergunta no meio da entrevista. Fechou? Fechou. Bora lá, Márcio. Tá gravando. Peraí. Eu saindo daqui, você começa. Olá, estamos aqui na Sacada Cultural e hoje temos uma convidada para lá de especial que me honra muito tê-la conosco. Eu estou falando da poeta Luz Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Luz. Olá, Danilo. Muito feliz de estar aqui também. Muito ansiosa por essa troca aí. É sempre bom, nesse momento da história, ter a oportunidade de colocar a nossa narrativa no jogo. Então, estou feliz aqui para poder comungar essas falas todas aí com você. Legal. Ô, Luz, agora vamos começar esse papo aqui, você contando um pouco para a gente sobre a sua história, sobre a sua trajetória, é, sobre como foi formada Luz Ribeiro nessa vida. Ai, então, eu sou nascida e criada na zona sul de São Paulo. Tanto que eu tenho um sonho, né, meio Mano Brown, assim, né? Eu quero localizar o Jardim Souza no mapa, da mesma forma que todo mundo sabe que é Capão e a gente sabe que foi o Brau que localizou. Eu quero que um dia as pessoas saibam aonde é o Jardim Souza e que eu seja responsável por isso. Então, eu moro na Zona Sul desde sempre, né? Eu tenho 32 anos, atualmente eu moro aqui no Capão, mas morei quase a vida toda no Jardim Souza. E trabalho com poesia, teatro, e percebo que eu sempre gosto de imaginar o que seria da minha vida se eu não tivesse adentrado naquela quarta-feira quente de março de 2012 no Sarau da Cooperifa, né? Provavelmente eu não estaria aqui comungando esses saberes, trocando, né? Na verdade, não é nem comungando, é trocando esses saberes com você, Danilo, porque eu vejo que é quando eu adentro no Sarau da Cooperifa, também aqui da Zona Sul, que eu vou entendendo eu como sujeito político, vou entendendo o meu corpo como político, vou entendendo a importância de se construir narrativas nesses tempos, de reconstruir as narrativas que foram escritas até agora sobre mim, né? Então eu percebo o quanto, se todo mundo tem voz, por que nem todo mundo está usando a sua voz? E aí, entendendo que a minha voz é uma voz importante, que eu adentro, né, na poesia e começo a fazer textos e participar de saraus, de slams,
E como eu acho mesmo, assim, que eu sou muito sortuda, meu pai, Oxalá, me ama, ele jogou, assim, ó, jogou no meu colo o coletivo Legítima Defesa, porque eu não fui atrás, caiu, assim, de presente no meu colo, que é o lugar aonde eu mais aprendo sobre futuridade, assim, né? É estando no coletivo Legítima Defesa que mesmo diante de todo esse caos, diante de todo esse cenário político conturbado que a gente vive, mesmo com todo esse plano genocida em curso, mesmo com todas as questões não boas, é dentro do coletivo Legítima Defesa que eu rememoro uma frase de Maya Angelou que fala que eu sou o sonho e a esperança dos antepassados. Então é ouvindo pensadores e pensadoras negras, negros e negres, entendendo potência em pessoas que se parecem comigo, que eu compreendo mesmo assim da importância da minha fala, dessa fala que é semente, que talvez ela não germine agora, ela vai germinar lá na frente, né? Então, eu não sei nem dizer, assim, mas eu sou Luz, filha da Noélia, do Antônio, irmã da Heloísa, tenho um bebê de 2 anos, sou casada com o Gilberto, e percebo que a poesia é o meu lugar de cura, de revide, de proteção, é através da poesia que eu me aproximo da divindade também, é através da poesia que eu consigo expurgar muitas coisas, e é por totalmente culpa da poesia de eu estar viva hoje, né? Quando eu digo que eu flertei com a morte algumas vezes, isso não é uma imagem, né? Não é uma composição poética, isso é literal, isso é real. Mas a palavra ela me salvou muitas vezes, claro, né? Com o auxílio de uma boa psicóloga também, uma boa Ialorixá, mas assim, a palavra também é um bom caminho para que eu permaneça viva, assim. E acho que, eu não sei, eu nunca sei falar muito sobre. Eu só escrevo em primeira pessoa, Danilo, mas eu acho muito difícil falar sobre mim. Né? Eu acho que, até porque quando eu escrevo em primeira pessoa, de alguma forma é para pluralizar, né? Porque felizmente e infelizmente a vida da mulher negra ela não é no singular, né? Muitas coisas se repetem em outras vidas negras, de mulheres negras, tanto para coisas muito boas e para coisas não boas. Então eu escrevo muito em primeira pessoa, mas no intuito de pluralizar, para que cada vez que as mulheres pretas leiam em primeira pessoa, elas reconheçam aquele texto como delas também. Mas toda vez que eu tenho que realmente falar sério de mim, eu sempre fico bem confusa. Acho muito difícil falar de mim. Não é fácil, é praticamente uma autobiografia, né, Luz? Assim, a gente consegue falar, talvez, de todos os coletivos que a gente participa, das coisas que a gente vem fazendo, mas quando a gente começa a falar sobre a gente é muito difícil, né? Eu também sinto muitas vezes essa dificuldade de falar. Agora, você tem livros, né, poesias, uma obra rica, na verdade, que traz consciência para uma sociedade que está, eu posso falar, doente, né? Que está doente, que tem uma dívida histórica com toda uma ancestralidade, né? E um momento que a gente vive, principalmente no Brasil, onde, historicamente, isso acontece de tempos em tempos, principalmente na América Latina, que o ciclo vai rodando o mesmo ciclo, né? Ora, esse ciclo as pessoas saem do armário quem? Fascistas, machistas, racistas, que vêm sem o menor pudor e sem a menor vergonha, né? Para a sociedade expondo todo o seu ódio, de classe, né? Um ódio de classe, acaba sendo uma luta de classe. E você vem nessa resistência através da poesia. Como que você acha e acredita na arte engajada como resistência, né? Porque a gente fala da arte, né? Uma expressão, a cultura ela está maior que isso, uma visão antropológica, né? Agora a arte ela é uma expressão cultural e como essa arte engajada pode fazer a revolução. Olha, eu tenho tanta dificuldade de falar de mim que eu nem falei que eu faço parte do Islã das Minas SP, que é uma batalha para mulheres e pessoas trans.
Então vale a pena para conhecer Legítima Defesa e Islã das Minas. Tinha esquecido, estava incompleta a minha mini bio freestyleira aí, né? Quanto a essa arte engajada, Danilo, eu acredito que ela é importante. A dona Maurinete Lima, ela fala isso, né? Que a poesia ela tem esse poder de síntese, né? Então, talvez eu fique aqui falando sobre racismo, né, divagando sobre, e isso não chegue no outro. Talvez eu fale de machismo, e isso não chegue no outro. Talvez a gente assista um documentário de até 3 horas, e isso não chega no outro. E a poesia, principalmente se a poesia no formato que a gente faz, poesia de slam, que tem que ter 3 minutos, você tem que conscientizar a outra pessoa em 3 minutos. Então, a sua palavra é nesse lugar, são assuntos urgentes e é esse lugar da urgência mesmo, né? 3 minutos para se comunicar. Eu acho que todo viés artístico, né, político, engajado, ele é muito importante, mas colocando, né, um olhar para o tipo de arte que eu faço, né, que é a poesia. Se a gente pensa em territorialidade, eu vim me entender como uma... Eu me entendi como uma mulher negra desde muito cedo. Minha mãe sempre colocou a questão de mulheridade negra para mim, desde muito cedo. Eu nunca tive essa possibilidade de negar que eu sou negra, principalmente partindo do princípio que a gente está no Brasil, né? E raça ainda é aferida, não deveria só, mas ainda é ferido por cor de pele. Então a cor da minha pele nunca deixou dúvida para as pessoas de que eu era negra. E para além disso, eu sempre tive uma mãe reforçando que eu era negra e porque eu sou negra, eu tinha que fazer algumas coisas, né? Então, que não é bom. Eu espero que eu não replique o mesmo discurso para o meu filho, né? Mas é isso, a mãe do Brau disse, a minha mãe disse, provavelmente a mãe do meu esposo disse, a mãe do Eugênio disse para ele, e muitas mães foram dizendo, mas que, filho, por você ser preto, você precisa ser 2 vezes melhor. Então, essa consciência de raça eu sempre tive, quanto uma mulher negra. Mas a importância de ser uma mulher negra eu só tive a ciência quando eu adentrei no sarau, em 2012, né? Então é muito recente, não tem nem 10 anos que eu percebo a importância de construir a minha narrativa, de construir a dialética, né? De colocar novas palavras, novos verbetes na história que já está posta. Então essa arte, eu vou falar muito da poética, porque é a que eu talvez domine um pouco mais, ela é muito importante, porque é isso, talvez se eu tivesse adentrado num sarau com 14 anos, eu teria reconhecido a minha potência de mulher preta aos 14 anos. E hoje, provavelmente, eu seria um monstro muito maior. Eu acho que eu já sou um monstro grande porque eu consegui sobreviver a muitas coisas. E vou comemorar 33 anos em janeiro do ano que vem. Mas esse lugar de dar poder, né? Que a poética disponibiliza isso, eu consigo vislumbrar isso em muitos saraus slams. Então, garotas de 16 anos, negras, muito cientes, né, do que e de quem nós somos herdeiros, que tipo de estrutura que está composto esse país, quais as classificações do racismo, enfim. Então, eu acho que essa poética que eu construo, fácil e acessível, ela chega desde do empresário de uma fábrica à vendedora da fábrica, né? Da loja, assim. E isso faz com que essas pessoas sejam munidas do contexto histórico, atual ou não, bem como se a minha poética chega numa escola, é uma bomba, sabe? Porque isso já aconteceu, então é uma faísca, né? Uma possibilidade de explodir outras novas poetas, né? E imagina se cada pessoa preta resolver narrar a sua história, né? Se a gente passa a não aceitar mais que a história seja contada pelo arquétipo que sempre foi, né? O homem branco, o hétero, o colonizador e todas as coisas. E aí a gente resolve, não, a história é contada por nós, né? Então essa poética, principalmente do sarau e do slam, ela é essencial e fundamental quando a gente consegue adentrar nas escolas, porque a gente está munindo a beira, né, a borda, a periferia, que é isso, a periferia é o centro, né? Muitas coisas fervilham aqui. E aí a gente munir principalmente essa galera nova, assim,
não é nem munir de outras coisas, mas assim, munir da própria história. Tipo, a sua história é importante e merece ser registrada, e validada e ecoada. Eu acho que isso é uma bomba mesmo, né? Uma bomba no sentido muito positivo, disso que explode, que ferve, que... Porque para construir uma poética, eu acho que tudo começa no jogo, né? Você quer construir um poema para ganhar. Mas assim, para você construir um poema para ganhar, você vai ter que dar uma vasculhada nas coisas, você vai ter que entender o que é racismo, o que é sexismo. Ah, tá, ele foi misógino, mas o que é misógino, né? Então, e aí eu acho que isso é um lugar de nutrir e transformar corpos políticos politizados ainda mais cedo, né? E eu percebo a poesia como, principalmente aqui, pensando no território mesmo, onde eu moro, eu acho que a poética hoje é o que mais tem auxiliado essa juventude a recontar a história, assim, né? Eu percebo muitas escolas com slam e sarau, tem um slam, né, interescolar, que é só com as escolas, só a pivetada competindo, assim, então, e que elas trazem tudo pro jogo, assim, elas falam de capitalismo, elas falam de machismo, elas falam de racismo, e é isso, é todo mundo que tem 14, 15 anos, e aí você joga daqui 10 anos, assim, é garantia de futuro, sabe? Ensinar essas crianças a escrever poesia é garantia de futuro. Vão ter que aturar a gente aí mais um bocado de século. De uns anos para cá, a gente teve aí o retorno dos saraus, né? Que historicamente fez parte da cultura do nosso povo. E esses saraus, eles retornaram, e mais ainda, eles atingiram áreas que eles não atingiam, né? Que eles eram como elite, né? Eles tinham uma coisa bem elitizada. E hoje ele cada vez mais vai se popularizando. E junto com o sarau veio essa questão do Islã, né? A força do Islã, né? E que atingiu e atinge pessoas de diversas classes, de diversos segmentos, né? Eu mesmo fui convidado uma vez para participar de um Islã, participei, obviamente não venci, mas foi assim, conhecer esse universo para mim, estar ali, entender o que estava acontecendo ali, aquilo foi uma aula, né? E como que você enxerga, ô Luiz, a questão do Islã, a ferramenta do Islã e a ferramenta dos saraus hoje, para essa geração que está chegando, como que você enxerga isso em relação à transformação da consciência social dessas novas gerações? Danilo, eu acho mesmo, assim, o sarau e o slam uma ferramenta, uma tecnologia muito preciosa, porque a gente vive numa sociedade capitalista onde é difícil a gente instaurar qualquer coisa, erguer qualquer coisa. E tanto o sarau quanto o slam, o recurso financeiro para que isso ocorra, ele é de zero a um custo, até um custo muito baixo, assim, né? A gente costuma brincar que, quer fazer um slam? Se você consegue reunir poeta, tem alguém para apresentar, alguém para calcular as notas e medir o tempo, já tá. Ou seja, você mais duas pessoas, você instala um slam com uma condição incrível. Fantástica. Aí você pode até meter a quarta pessoa, que você até faz um sonzinho, tá? Já tira uma onda. Mas assim, pensando numa sociedade capitalista, você conseguir criar uma ágora quase que com valor monetário zero, isso é muito importante. Porque se eu chegar ali na rua de baixo e falar para os moleques que nós vamos fazer um sarau, isso é totalmente possível. A gente vai fazer na rua, como muitos dos nossos slams estão estruturados no país, né? Diferente dos outros países, aqui a gente tem slam na saída das estações, sabe? Assim, tipo, você não, a prova que não precisa de recurso é isso. O Slam da Guilhermina, agora os caras. É isso que eu tô dizendo. Agora você tira uma onda. Você tem uma caixa de som, você tem um pedestal, tem um microfone. Mas eu fui no Slam da Guilhermina, quando eu comecei em 2012, não tinha nada desse recurso. E a gente gritava e competia com ônibus e colocava narrativa no jogo. E tava lá. Então, assim, eu acho que é um lugar de autoestima até que a gente mexe, sabe, Danilo? Porque eu sou uma mulher de 32 anos, às vezes eu acabo sendo repetitiva, mas eu acho que é um jeito
de ir construindo as coisas. Eu tenho 32 anos e durante muito tempo eu achei que eu era uma pessoa, que eu era burra, né? O meu conhecimento foi tão tolhido assim, ou pouco quisto, ou pouco valorizado, valorado, que eu cresci com esse imaginário de que eu não tenho saber intelectual para passar. E quando eu chego no Islã e começo a fazer uma poesia e eu vou vendo, tipo, eu organizei as questões do racismo em uma poética e tirei 10, isso mexe com a autoestima. Isso eu, uma mulher que hoje tenho quase 33 anos. Imagina você chegar para a menina da quebrada, preta, que é zoada pra caramba na escola, que já vai entendendo a solidão da mulher preta desde muito pequena, você pega e ensina essa possibilidade de construção de narrativa, você ensina para ela, fala, é isso, joga aqui, faz isso em 3 minutos. O primeiro 10 que essa menina recebe já vai na autoestima, né? E acho que isso é uma coisa muito importante para o povo preto, ter autoestima, se sentir inteligente, né? Porque a beleza está em vários lugares, né? Então, se sentir inteligente, caramba! Então, e é isso, né? É que são muitas coisas que a minha geração tá moldando ainda, né? Então eu percebo que não, infelizmente, não é uma questão só minha, né? Eu tenho questões com autoestima muito nesse lugar da inteligência, assim, de estar duvidando, mas será que isso é interessante? Será que isso, poxa, e de ficar se cobrando? Durante muito tempo eu pedi desculpa pelo tipo de resposta que eu dava, mas ao mesmo tempo é isso, ninguém nunca me deu um microfone. E o microfone é isso. Numa sala da empresa que eu trabalhava, ninguém nunca deixou eu falar. Você começa a falar, de repente, tá. E aí vai alguém e fala uma coisa muito parecida com a que você ia falar, e nossa, que saber intelectual, não é mesmo? Então, quando a gente entrega isso pra molecada, mano, é isso, a gente tá criando futuro, né? Garantindo o futuro. E é o futuro nesse lugar, né? De saber. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem se colocado nesse lugar de levar o sarau, de levar o Islã nas escolas, por conta de não precisar de muitos recursos financeiros e ser um lugar que vai chegar diretamente na autoestima, né? E de colocar, eu ia usar uma palavra que eu nem gosto agora, mas assim, de dar o poder para essa molecada de que elas podem contar a própria história, porque eu, durante um bom tempo, todas as histórias que eu lia, eu lembro que a primeira vez que eu li um livro que me fez querer ser escritora foi o livro da Clarice Lispector, Hora da Estrela. Só que quando eu puxo a orelha, em nada a Clarice Lispector se assemelha a mim. Ela não está no mesmo território que eu, ela não tem a mesma cor de pele que eu, a fala dela, os dialetos dela, em nada se parece comigo. E aí eu só. E ali é onde eu quero ser escritora. Mas eu só entendo que ser escritora é um lugar possível em 2012, quando eu adentro o Sarau da Cooperifa, eu ouço a Jennifer Nascimento, uma mina preta da Zona Sul, falando palavras que estão no meu dia a dia, e mais do que isso, que compõem a minha história. Ela fala, no poema dela tinha a palavra Corinthians, eu nem sou corintiana, mas eu sei o que é o Corinthians. Sabe assim? Falou menino, falou viela, falou beco. E aí isso me aproxima. Então eu acho que essas poéticas, essa literatura marginal, a literatura periférica negra feminina, esses nomes todos que se dão para essa literatura, que é essa escrevivência que a gente faz, como diria Conceição Evaristo, ela chegando na escola é esse lugar do possível. Tem muitos lugares que ainda são impossíveis para a gente, né? Que a gente olha, você leva uma criança num pediatra, você não vê um médico preto. Então, desde sempre, é um outro lugar, é um outro arquétipo. Então, quando a gente chega e consegue infiltrar esse lugar da poética, porque me disseram que eu podia ser tudo na escola, ninguém nunca disse que eu podia ser poeta. Mesmo que eu fosse aquela menina que todas as folhas, as últimas folhas do caderno, salve Lucas Afonso, as últimas folhas do caderno fossem poesia, ninguém nunca disse que eu podia ser poeta, né? Tipo, viam que eu escrevi o tempo todo, mas ninguém nunca disse, porque talvez é um lugar que até então, na década de 90, corpos como o meu não estavam por ali, né? Então, eu penso que o sarau e o Islã é isso, é a ruptura de lugares impossíveis.
Então tem um monte de coisa difícil ainda para a gente chegar, mas na poesia a gente já chega e cabe largo, assim, né? Então é muito legal poder disponibilizar esse lugar de possibilidade, né, para a geração que está aí. Ô, Luz, tem muita questão do improviso, né? Slam, as batalhas de poesia, as batalhas de improviso, né? Tem momentos que a poesia já está pronta, a pessoa vai lá, fez a poesia e traz a poesia, e tem a questão do improviso. Assim como no slam, no rap, assim como na roda de samba, né? Assim como nos repentistas, que trabalham muito essa questão do improviso. Eu percebo que a gente consegue perceber que esse improviso, eles estão muito, muito ligados à questão da vida da pessoa que está improvisando. É o que a pessoa observa, o que ela absorve, o que ela vivencia no dia a dia dela, na vida dela, a história dela, né? Por mais que ela não esteja falando dela, são coisas que ela presenciou na vida, né? Que a gente não consegue falar sobre o que a gente não sentiu, não viu, não vivenciou. E o slam ele tem muito essa característica, aliás, ele tem diversas características, né? Ele é um mundaréu de coisas, de aspectos ali dentro dele, é uma coisa apaixonante mesmo. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o slam, como que se dá esse processo do slam, e aproveitasse a deixa aqui para contar também um pouco para a gente sobre o slam das Minas, que você faz parte desse coletivo maravilhoso. Sobre o Slam das Minas, né? Vou começar pelo Slam das Minas. O Slam das Minas ele surgiu em 2016 e ele surge como um braço, né? Então tinha já o Slam das Minas no Distrito Federal, e a gente já estava muito próximo das manas de lá, a Meimei, a Tati, estava entendendo e como que era importante. E em 2016 a gente estava num outro lugar ainda, né, de discussão de gênero. Eu acho que hoje a gente já avançou, a gente está num outro lugar. Mas em 2016 a gente ainda estava brigando pela mulher, para a mulher falar, né? A gente quer que as mulheres falem. E a gente foi percebendo que nos slams mistos, né, a gente chama de slam misto, assim, muitas poéticas elas não vinham para o jogo, né? Então, falar sobre orientação de gênero era muito difícil para uma mina, sei lá, para uma mina lésbica falar sobre afetividade num slam misto, assim, né? Em 2016. E aí, quando surge, foi depois do Slam BR de 2015 que, mais uma vez, ninguém ganhou, assim, né? A gente falou, não, a gente tem que... Como que a gente vai ganhar um Slam BR? Tendo mais mina lá. Então, a gente vai fazer um Slam das minas, porque aí a gente garante mais uma mina na final. E aí, então, a princípio, o Slam das Minas ele surgiu com o intuito de garantir uma vaga no Slam BR. Era isso que a gente almejava. E para nossa felicidade, isso acabou se tornando o menor dos planos, assim, né? Porque o Slam das Minas ele acabou virando esse lugar de acolhimento. Então, a gente, sobre essas narrativas que não estavam sendo postas nos outros slams, a gente começou a perceber que elas sempre surgiam no Slam das Minas. Então, muita afetividade, né? Uma mulher que ama outra mulher, entre outras coisas, né? Também vinha muito isso para o jogo, assim. E aí hoje a gente está com outras pautas, né? Então, o Slam das Minas ele continua se chamando Slam das Minas, mas ele não é o Slam das Minas. Ele é o Slam das Minas e das manes, sabe? Assim, porque é isso. Os corpos trans, sejam eles binários ou transmasculinos, eles também são muito bem-vindos no nosso espaço, né? A gente vai entendendo que mesmo eu, mulher negra periférica, sendo dissidente, né, tendo todas as minhas questões, se é que existe, eu ainda tenho um lugar de privilégio a ser exercido, né, que é a cisgeneridade. Então, percebendo o Islã de 2016 até agora, a gente vai vendo, né, o quanto outras narrativas precisam ser ecoadas, né? E aí isso eu aprendi com o Roberto Estrela Dalva, eu sempre falo que a gente não precisa dar voz para ninguém. Cada pessoa tem a sua voz. Então, o importante do Islã das Minas não é dar voz
mas é de alguma forma ecoar essas vozes, né? E aí, pensando na importância do Islã, assim, as narrativas, eu percebo que é isso, né? São essas narrativas de denúncia, né? Tem muitas essas narrativas de denúncia. A gente tem muito medo, né? A maioria das pessoas que participam do Islã são corpos periféricos, corpos dissidentes. Então, a gente está o tempo todo jogando com a morte, assim, né? Tipo, barganhando para ver quanto tempo mais a gente consegue ficar por aqui, quanto tempo mais a gente permanece no AE, assim, né? Então são sempre falas muito urgentes, são narrativas sempre muito do agora, sabe? É isso que você tá falando. Então, muitas em primeira pessoa, né? Porque é isso também. Às vezes não sou eu que perdi um irmão, mas foi meu vizinho que perdeu e eu vi todo o ocorrido. Em algum lugar acaba sendo uma perda minha também. Então, e eu gosto muito de pensar que é isso, é como o Conceição Evaristo fala, né? A nossa escrevivência, mulheres negras escrevem muito em primeira pessoa. E acho que é o jeito que a gente descobriu de narrar os dias, né? E eu só consegui entender que eu escrevo muito eu, mas não é tudo sobre mim, quando eu comecei a ter algumas respostas de poesias. Então alguém falava assim, nossa, essa sua poesia dos meninos, meu, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha prima, nossa, essa sua poética sobre abuso, caramba, comigo aconteceu isso. Então é por isso que eu falo até em um poema, né? Escrita bruta em primeira pessoa, acredite, é para pluralizar os temas, dilemas, teoremas. Então é nesse lugar, assim, né? Então eu percebo quando o Islã vem, né, junto com a onda aí do Núcleo Bartolomeu, Roberto Dalva, as poéticas, elas eram nesse lugar, né, de reivindicação, de permanecer vivo, e hoje ela permanece, né, mesmo tendo aí seus 10 anos de Islã, ela permanece essa poética, mas também vejo outros corpos, né? Então, sei lá, eu que estou batalhando desde 2012, eu vou percebendo que, tipo, mano, é muito importante eu falar do moleque que morreu, mas é muito importante eu falar que tem pessoas pretas amando também. Isso é tão revolucionário quanto, ou até mais, né? Permanecer vivo, e amando, e sendo amada, e amade. Então, é isso, né? Eu percebo o Islã nesse lugar de não deixar a gente morrer, tanto no lugar físico quanto no imaginário, no intelectual também, né? Porque é isso, cada vez que eu falo um poema, muitas vezes na construção dos poemas, eu vejo isso em muitos poetas, você vai narrando outros nomes, a gente vai entendendo que a poética não se constrói sozinha, né? Tipo, a Taone Teodoro faz muito isso, assim, ela vai em vários poemas dela, ela vai soltando o nome de outras pessoas. Pessoas que não estão mais aqui, pessoas que ainda estão aqui. Né? Então, em algum lugar, a gente reivindica a nossa fala, mas a fala do outro também, né? Então, é uma luta para não morrer, mas não deixar quem já não está mais aqui morrer no plano das ideias e garantir para quem ainda vai vir, né? Então, o Islã e o Sarau, eu acho que ele vai ensinando a gente essas loucuras que é sonhar, né? E, ô Luiz, conta pra gente um pouco, na prática, como que é um slam, como que se dá um slam. A pessoa sai da casa dela e vai ver um slam. O que ela vai encontrar ali? Como são as regras? Como que funciona? Eu sei que tem campeonatos, teve agora, recentemente, né, estava tendo, eu estava até falando com a Tati, e estava tendo campeonato, né? Como que funciona, na prática, um slam? É isso. Então agora eu vou dar um mini curso com menos de 3 minutos como funciona o Islã. O Islã, de uma forma geral, ele é composto por poesias autorais, então não vale pegar um poema lindo da Conceição Evaristo, Maya Angelou e dizer que é seu, porque se tiver alguém lá na hora que sacar, você já é desclassificado. Então são poemas autorais com duração de até 3 minutos, sem acompanhamento musical, sem objeto cênico, é a palavra, o poeta é a palavra, e isso deve bastar. Então, para você participar, essas são as regras, assim. Simples, simplão. Para fazer um slam, tá? Quer ir mais longe, quero fazer um slam. É um pouco daquilo que eu disse. Chama mais umas 2 pessoas aí, arruma um nome legal,
Agora a gente tem aquele Canva lá que qualquer um é designer, faz um login aí para o seu material também. E aí é isso, uma pessoa apresenta, a outra pega as notas e a outra calcula o tempo e chama as pessoas para batalhar. Fala essas regras que eu falei para as pessoas e aí pronto. Já tá rolando slam, você já tem seu slam, já tem pessoa batalhando, e aí você vai fazer as suas edições mensais. No final do ano, você vai fazer uma edição com todos os seus ganhadores. E a pessoa que ganhar, se você for de São Paulo, ela vai representar o seu slam no Slam SP. E no Slam SP, as pessoas que ganharem, se eu não me engano, são 5 pessoas, elas vão para o Slam BR, que aí são slams do Brasil inteiro, que fez toda essa cronologia que eu já disse antes, concorrendo uma vaga para a Coupe du Monde de Poésie na France. E aí vai lá e representa o Brasil, faz uns poeminha. É bem parecido com aqui também 3 minutos, pá. O adendo que eu vou falar mais é que aqui no Brasil a gente tem essas competições de até 3 minutos, mas nós é doido, né? Então a gente faz o nosso improviso. Tem o menor slam do mundo e tem o slam do 13, que tem o trezinho, que são poesias curtas. O menor slam são poesias de até 10 segundos e o slam do 13 são poesias de até 13 segundos. É isso. O certificado depois o Danilo manda desse curso que eu acabei de dar agora. Genial. Vamos fazer um certificado para todas e todos que estiverem nos assistindo. Olha só, eu quero te pedir uma coisa, Luz. Eu queria pedir para que você falasse um poema seu. Posso falar. Vou falar. Eu vou fazer um poema. Eu sempre acho tão difícil escolher qual poema que eu vou fazer. Vou fazer um poema novo, né? Tempos insanos, nesse território há mais de 500 anos. Isolada, afastada, deslocada, eu antes mesmo da pandemia ser instaurada. Revolta escondida em cada folha de caderno que na adolescência foi queimada. Hoje amadurecida, organizada, guardou em blocos de notas, poesias incendiárias. Para quem tenta deslegitimar nossa disputa, saiba, vestes preta sempre foi verbo luta. E se querem interditar as nossas vias, atalhos nos são soprados. Ancestralidade, toda maldade desvia. Escrevo mais do que compartilho, e se comungo, germinam em outras de mim. Tantas outras palavras escondo e entrego como oferenda no meu peito encruzilhada para me afastar do fim. Assim como com K, a minha proteção começa bem cedinho. Laroyeixo, que não me falte caminho. O mar me acordou e de herança me ancorou palavra. O mar me acordou e de herança me ancorou palavra. O mar me acordou e de herança me ancorou palavra. Com elas posso afogar, com elas posso organizar, com elas posso destruir, com elas posso melhorar. Depende de com que olhos você ouve o mar. Depende de com que olhos você ouve o mar. Você ouve o mar? Genial, Luz, genial. Assim, é muito interessante que chega, quando é de verdade, né? A poesia ela tem uma capacidade de chegar, bater aqui dentro. É impressionante, assim, é emocionante esse processo, é genial. O slam, na verdade, eu acredito que todo mundo deveria ir conhecer. Tem slam em vários lugares, né? Cada vez mais vai acontecendo. E essa poesia você provavelmente fez dentro da pandemia, né? Porque você fala da pandemia, inclusive a pandemia que
nos deixou confinados e confinadas dentro de nossas casas, impossibilitando, inclusive, eu sou músico, então eu tive que me virar aqui em lives, a gente começou a não ter o que fazer, né? Então, a gente começou a ter que entender essas novas ferramentas que estavam chegando, aliás, que já haviam chegado, que na pandemia elas se intensificaram, né? Então, entender essas novas ferramentas, se apropriar dessas novas ferramentas para a gente poder desenrolar e se comunicar com o público, com a população. E a pandemia, ela veio e intensificou isso cada vez mais e vem intensificando cada vez mais. Como que você vê nesse processo, essas novas ferramentas, esse processo de pandemia e as perspectivas que a gente pode ter, assim, na sua opinião, sobre daqui para frente? Será que voltaremos presencialmente? Ou ficaremos online? Ou os dois? Ai, Danilo, eu acho o início da pandemia, acho que foi o pior momento, que é onde a gente não sabia o que fazer, né? Porque geralmente, assim, artista autônomo, poeta, a gente fica sem trabalhar, eu, mulher, fico sem trabalhar mais ou menos de janeiro até março. Aí em março começa a aparecer os trabalhos por conta do mês do Dia Internacional da Mulher. E aí depois vai migrando, né? Pingando, né? Outros trabalhos. Eu lembro que nesse ano foi muito doido. Então, o primeiro trabalho mesmo, assim, de rua que eu fui fazer com o Islã das Minas foi o primeiro e último. Assim, pra você ter uma ideia. A gente fez o Islã na Casa das Rosas e foi o último trabalho que a gente tinha feito. Era o primeiro trabalho e foi o último trabalho que eu tinha feito durante um bom tempo, assim. Porque eu acho que a gente ainda não tinha entendido as possibilidades que poderiam ser construídas, né? E aí me percebo arrumando um novo trabalho, tipo, em maio, assim, né? Eu já tava doida. Eu que sou muito organizada com finanças, já tinha posto abaixo toda a minha organização. Eu imaginei, eu sempre calculo que eu vou ficar sem trabalhar até março, então eu arrumo a grana por esses meses, mas de repente ficar até maio, assim. E eu lembro que eu ainda fiz um trabalho, sabe esse trabalho que você recebe só depois de 60 dias? Meu Deus, que loucura. Enfim, só chorando um pouco das memórias, mas eu acho que foi muito ruim por várias coisas, né? Tipo, para eu que faço poesia, o meu elo de comunicação de continuação de poesia é o outro, né? Então, se eu percebo que eu errei a mão em algum lugar, né? Ou eu fui para um lado que não pendi muito para um lado, eu devia ter ido para o outro, eu não tenho mais esse termômetro. O meu termômetro sou eu mesmo, assim, tô fazendo e tipo, acho que aqui eu fui demais, vou descer de novo aqui, né? E acho que agora tá muito esgarçado o tempo, vou acelerar. Mas eu não tenho mais o termômetro que é o público de olhar, porque você saca, né? Tipo, aquela cara assim, já falou poema demais. E aí você encerra e faz outra coisa. Eu não tenho mais isso. Mas foi muito bom no sentido de... Foi a primeira vez que o Islã das Minas, São Paulo, teve a participação de pessoas de outros estados. Então a gente conseguiu ter gente da Paraíba, da Bahia, do Acre, sabe assim? Do Acre não, tô mentindo. De Belém, Distrito Federal. E assim, a gente tinha conseguido fazer uma vez um evento interestadual, porque a gente conseguiu um parceiro, mas a gente ficou tipo um ano tramitando alguma coisa, tentando vender um projeto, que ficou tipo elas por elas, só porque a gente queria mesmo ouvir as narrativas de outros territórios. E aí, nesse ano, foi isso. Cada edição que a gente fazia tinha uma mina de um outro estado. Então, eu acho que esse recurso não vai esvair totalmente, né, as lives. Eu acho que a gente vai começar, talvez, a fazer isso que estão chamando de híbrido, né? Você vai para um lugar e aí tem algumas pessoas no estúdio e aí você grava e amplifica isso. Porque é isso, meu trabalho esse ano eu consegui... Nunca fiz um trabalho para a África. Esse ano eu consegui participar de uma live para Moçambique, assim, sabe? Então, são mais... Esse ano eu fui para Moçambique e Portugal, sabe? Tipo, quando que eu teria feito isso em tempos normais, assim, né? Então, eu acho que a gente não perde isso totalmente. Eu acho que voltam, né, as coisas presenciais, até porque é isso. Eu acho que a arte, né, ela precisa... Tipo, a gente do Legítima fez algumas ações na internet.
E aí eu só conseguia pensar, meu, isso tá tão bonito na internet, mas imagina se tivesse público, sabe? Então são muitos desejos. Eu tô muito desejosa de voltar a fazer as coisas no físico. E a possibilidade que eu tive de fazer isso, as duas vezes eu fiquei extremamente desconfortável, porque eu já é um ano também só aqui na tela. E aí, de repente tem 10 pessoas lá na plateia, eu não sabia o que fazer com aquelas 10 pessoas. Tipo, esqueci. Juro. Quando voltou, eu falei, mas o que, que eu faço? Tô me olhando, tô errando o poema, tô nervosa. Né? Mas eu estou ainda ansiosa para que tudo volte à normalidade. Mas eu acho que é isso. Muitas reuniões que a gente ia presencialmente, a gente entende que aqui funciona muito bem. Você chama todo mundo na reunião, aqui é mais fácil, sabe? Porque eu moro na periferia, então o meu deslocamento para o centro é no mínimo 1h20, né? E aí pode ser que o horário que eu consiga estar, uma das pessoas que precisam estar na reunião, eu já perdi o time dela no trânsito. Então eu acho que isso fica para algumas coisas. Eu acho que reunião isso funcionou muito bem, né? Porque você não tem a informalidade do e-mail, você está aqui, dá para fazer uma brincadeira, né? Eu faço brincadeira o tempo todo, dá para você soltar uma piadinha, dá para fazer, enfim, a pessoa está vendo você, né? Então eu acho que mesmo tudo isso passando, algumas coisas ficam, né? Essas coisas mais urgentes. Ah, a gente precisa fazer uma reunião. Então vamos fazer aqui. Não vou sair correndo aqui do Capão Redondo para chegar, sei lá, na Santa Cecília, porque eu vou ficar esbaforida. Então vamos marcar uma reunião. E é isso, tipo, ontem mesmo eu fui convidada para um trabalho e a moça falou: "Ai, mas eu preciso fazer uma reunião com você agora, às 15 horas". E era tipo 10 para as 2. Se não tivesse esse mecanismo, provavelmente eu teria perdido esse trabalho, porque eu não conseguiria me locomover daqui da zona sul até a região central, né? Mas eu acho que também é mais para essas questões mais burocráticas, né? O meu desejo é que elas continuem funcionando para as questões burocráticas. Para isso que a gente precisa do olho no olho, ao vivo, eu torço muito para que a gente possa sentar numa plateia de teatro e assistir uma peça, sabe? Que a gente possa ir para frente da Estação Guilhermina Esperança e ver uma batalha da Guilhermina, que a gente possa ir no Terminal Santa Maria e ver uma batalha do Islando 13, assim. Esses são os meus desejos, né? E aí, como eu acho que eu sou profeta, eu acho que eu tô aí jogando e só clamando amém. E Luz, assim, a gente vem falando muito sobre a questão de direitos humanos, né? E eu acho que é um tema que a gente fala, está sempre atual, né? Sempre de extrema importância a gente discutir, conversar e questionar essa questão dos direitos humanos, do jeito que ele é colocado, inclusive, na sociedade, que é um grupo de pessoas, uma minoria de pessoas, de cima da pirâmide, falando sobre direitos humanos como se estivessem fazendo a grande bondade para a humanidade, né? E a gente sabe que é aquela minoria privilegiada que traz essa questão. E não escuta aquelas pessoas que realmente falam, vivenciam as problemáticas dentro dessa questão de direitos humanos, né? Eu costumo falar assim, eu sou branco, hétero, olho claro, se eu estiver andando 3 horas da manhã, numa quebrada, eu não sou parado para tomar uma geral, mas com certeza um preto que estiver andando numa quebrada às 3 horas da manhã vai ter muito mais possibilidade de ser parado para tomar uma geral do que eu, né? E isso, isso é muito claro na nossa sociedade, existe dentro da nossa sociedade, isso aí está estampado na cara de quem quiser ver, né? Agora, é muito nítido isso dentro da sociedade. Aí eu pergunto para você, direitos humanos, você acredita que toda essa questão de direitos humanos hoje, na atualidade, prevalece a quem? E como que você enxerga e o que a gente precisa, na sua opinião, buscar, questionar e fazer? Eu acho que quando você traz esse exemplo, Danilo, né, em primeira pessoa, do seu corpo como transeunte numa madrugada em um corpo de uma pessoa negra, eu acho que a gente já sabe que alguns corpos são tolhidos de exercer esses direitos, né? Principalmente o básico, né? Que é esse direito de ir e vir. Nem toda pessoa preta tem direito de ir, quiçá vir, né? Se tivesse, a gente não tinha tantos nomes
soprando em nossos ouvidos. Se a gente tivesse minimamente o direito de ir e vir, a gente não saberia colar o nome na face do João Vitor, da Marielle, do Amarildo, da Cláudia, do Rafael Braga, sabe? Preta Ferreira, que aí eu não estou nem falando de corpos que tiveram a vida ceifada, mas assim, que não tiveram o direito de voltar, sabe? Então eu acho que um caminho, acho que é isso, né? Você não colocou, mas acho que já colocou, então eu concordo nesse sentido de que, infelizmente, não são todos os corpos que têm esses direitos assegurados. Muitos desses corpos que não têm esses direitos assegurados sequer entendem direitos como direitos, né? E aí eu digo porque, assim, tá tudo tão fragilizado nessa estrutura que a gente tá tudo tão difícil, que é isso, a gente tava falando sobre coisas tão bonitas até agora, e de repente a gente tá falando de uma coisa tão básica, né? Tão base, né? Que é isso, exigência de direitos humanos. Se vivemos numa humanidade, todo mundo deveria exercer dos direitos, né? De forma igualitária. Mas eu percebo que corpos que se assemelham ao meu, a gente ainda está reivindicando o mínimo, o básico do básico do básico do básico do básico. A gente podia estar, e tá, né? Mas a gente podia estar só reivindicando por uma casa, acesso à escola, acesso à alimentação de qualidade, mas a gente ainda está reivindicando o direito à vida, né? Há quanto tempo, eu não sei nem dizer assim, eu não sei mesmo assim, datar, mas na introdução dos Racionais já falava. A cada 23 minutos morre um jovem preto, né? Isso já foi denunciado há tanto tempo e essa estatística não muda. Há quantos anos essa estatística não muda, né? E pior, há quantos anos a gente acumula novas estatísticas, né? É isso, eu, uma mulher de quase 33 anos, eu percebo o tempo todo meu corpo flertando com essas estatísticas. E muitas delas, uau, eu consegui romper muitas delas. Mas hoje eu sou a mãe de um garoto preto que tem só 2 anos. E eu vejo que o sistema e a estrutura ela é tão cruel que ela se renova. Com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu não sabia da existência, eu acho que não tinha uma estatística que falava que crianças pretas têm 3 vezes mais chances de serem mortas antes dos 15 anos. Hoje, eu, que já tenho quase 33 anos, olho essa estatística e me preocupo, porque eu tenho sobrinhos pretos que não chegaram aos 15 anos, eu tenho um filho que não chegou aos 15 anos, eu tenho amigos que têm crianças pretas que não chegaram aos 15 anos, e vou entendendo que essa estrutura toda, ela tá aí com essa intenção de matar a gente, né? E aí é isso, num plano macro, né? Numa sociedade, numa totalidade, né? Então, quando você diz que não tem seringa para aplicar uma vacina, você quer matar toda uma sociedade. Quando você diz que é só uma gripezinha, é uma forma de querer matar toda a sociedade. Quando você fala em rede nacional que o racismo não existe, é uma forma de matar uma camada muito específica da sociedade. Então, cada vez que se nega que problemas existem, muitas coisas são mortas, né? Infelizmente, muitas coisas não são coisas, né? São pessoas. Eu preciso sonhar, Danilo, que em algum momento a gente vai usufruir desses direitos humanos, até porque é muito maluco, mas a minha vida mudou muito em menos de 3 anos, né? Ter uma criança preta, se eu acordo e não consigo acreditar no futuro, eu tava muito doida quando eu engravidei. Então, assim, eu preciso acreditar, né? E acho que esse caminho vai vir, é isso, né? Não é que eu tô querendo te constranger, viu, Danilo, quando eu falo que, infelizmente a história ela foi construída através da fala do homem branco, hétero, rico. E quando eu falo homem branco, eu não estou jogando no Danilo, eu não estou jogando numa pessoa específica, eu estou jogando numa estrutura, né? E é importante que o Danilo reconheça, que o João, que é branco, reconheça, que a Andréia, que é branca, reconheça, para que a gente vá entendendo o mecanismo e entender como que todo mundo garante a vida, né? Porque eu fico muito nesse lugar de raça,
falando dessa questão de direito, porque eu acho que é isso, né? Esse lugar de ficar reivindicando a vida, para mim, é um lugar muito forte, né? Eu posso sonhar, eu sou poeta, eu poderia estar sonhando coisas tão bonitas, mas eu ainda estou gerindo e gerando planos de sobrevivência, né? E acredito que o direitos humanos para todos vai vir quando a gente tiver conseguir enxergar cada pessoa como um indivíduo, individual, né? Todas as questões de uma forma muito individual. Que infelizmente não é isso que está sendo feito, né? Nesse momento atual, né? Quem está aí comandando as coisas dos mais altos palanques ainda não tem esse olhar para ver a gente quanto indivíduo. Fala que é todo mundo povo, é todo mundo, mas é isso, né? Eu sou uma mulher preta, periférica, gorda, mas eu sou uma mulher cisgênera e minha vida, minha luta é totalmente diferente da mana preta periférica trans, sabe? Assim, e eu preciso ter empatia e entender que é isso, a cisgeneridade tem uma complexidade, mas ela me dá uma passabilidade incrível, né? Eu sou barrada no racismo, mas quanto mulher, eu tenho passabilidade. Embora tenha todas as questões da mulher preta, mas o que eu tô dizendo assim, que eu consigo vislumbrar isso, né? Então, enfim, falei pra caramba, mas assim, eu acredito que a gente consegue chegar, porque é isso. Se eu penso que durante mais de 400 anos, corpos como os meus vivenciaram tortura e violência que de uma forma que hoje meu corpo não experiencia, eu permaneço sendo atravessada por violências, mas até hoje ninguém nunca me colocou num pau de arara e eu fui chicoteada, sabe? Eu sei ler, eu sei escrever. Algumas violências, elas não perpassam o meu corpo, né? Então é porque alguém sonhou, né? A Maya Angelou falou isso, eu sou o sonho e a esperança dos meus antepassados. Alguém um dia sonhou que eu ia estar aqui nessa tarde trocando uma ideia com o Danilo sobre garantia de futuro e manutenção de vida das pessoas pretas. E eu tô sonhando que essas estatísticas elas não flertem mais com corpos pretos. E eu sei que isso vai acontecer, porque eu sou ancestral do amanhã, então, da mesma forma que sonharam comigo, eu estou sonhando para quem vai vir. E eu acredito que em algum momento parece meio utópico, né? Muito louco o que eu estou falando, mas é porque eu preciso sonhar mesmo. E que é muito difícil, é muito nebuloso construir sonho diante de todo esse cenário que está posto. Mas eu acho que a gente precisa entender as nossas potencialidades como grupo, quanto coletivo, entender que a gente até caminha sozinho, mas em coletivo a gente vai mais longe. Né? Talvez a gente demore um pouco mais, mas a gente vai mais longe, garante caminhos melhores. E mesmo e aí quando a gente conseguir trabalhar e caminhar em grupo, olhar cada pessoa como uma pessoa, como uma pessoa. Só fiz poesia, né, Danilo? É isso, o que você falou, eu, não só músico, mas também professor de história, historiador, formado em história, a narrativa histórica ela é feita pelo homem branco, Luz. E nós, brancos, nós, héteros, brancos, por mais que eu seja artista e também sofro uma série de questões que são outras questões por conta do trabalho, né, etc., taxado muitas vezes como vagabundo, enfim. Mas eu nunca sofri, eu sou uma classe privilegiada. Eu nunca sofri pela cor da minha pele, pelo meu gênero, enfim, eu nunca sofri por isso. Então, o que eu posso fazer, e o que, assim como eu, todos os homens brancos, héteros, que são privilegiados dentro de uma pirâmide, podemos fazer, é justamente nos colocarmos como soldado ao lado de toda a classe que está ali lutando, sonhando, sonhar junto. Porque se a gente busca um sistema comum, um mundo de iguais, de igualdade social, a gente precisa sonhar, porque se a gente não sonha, ninguém vai sonhar pela gente. Entendeu? Então a gente tem que sonhar, o sonho faz parte. Se a gente não sonha, a gente não vive. A gente sabe que a gente não vive, né? A gente precisa sonhar. E eu, assim embaixo que você está falando, eu concordo plenamente. E isso não é nenhum tipo, como já aconteceu isso algumas vezes, eu não acredito em nada disso como
é uma caridade, não é nada disso, porque isso aí pressupõe que eu sou melhor que alguém, eu não sou melhor que ninguém, isso é humanidade. Ser humano, a gente vem do mesmo lugar, né? Na questão de espécie, né? A gente vem do mesmo lugar. Então, é isso mesmo, Lúcio. Eu acho que essa é a questão. Para mim é uma honra ter você aqui falando de tudo isso. Eu me emociono tanto. Engraçado isso para mim. Isso, por mais que eu não tenha sofrido isso e vivenciado isso, eu me emociono um tanto com isso, né? Então, assim, para mim isso bate numa forma também de insatisfação e de revolta, sabe? E eu quero muito agradecer a sua participação, agradecer muito do fundo do meu coração. Para mim é um prazer ter você aqui, dizer que esse espaço, essa Sacada Cultural, está aberta para o Islã das Minas, para os coletivos que você faz parte, e todos os outros coletivos, que é para a gente usar mesmo esse espaço, trazer, a gente tem que se empoderar, todas as mulheres pretas, homens pretos, LGBTs, enfim, tem que se empoderar, tem que entrar e ocupar os espaços. E esse espaço aqui está aberto para isso. E eu quero agradecer muito a sua presença e pedir para você terminar uma de suas maravilhosas poesias. Obrigada, Danilo, pelo convite, pela troca, foi muito especial, muito importante. Então, vou fazer um poema, então. Excuse-moi, pardon, me desculpem, me perdoem, mas je ne parle pas bien français, mas eu não falo bem francês. Je ne parle pas bien anglais non plus, eu também não falo bem inglês. Je ne parle pas bien, eu não falo bem. Je ne parle pas bien, eu não falo bem. Je ne parle pas bien, eu não falo bem. Moi, eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi me ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voo, sumindo que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couro preto. Nos terreiros de Umbanda, evocam entidade e liberdade com o idioma que tentou nos prender. A cada sílaba separada, relembro do quanto fomos e ainda somos segregados. Mais je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão, mas eis que da beira, ressurgimos, reinvenção, nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas que são ensinadas e muitas não compreendidas. Salve a cada gíria, je ne parle pas bien, mas temos funk e blues, de Baltimore a Heliópolis, com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu setlist. Eu tenho dançado ao som de Colé, Colé, Colé la petit, Colé, Colé, Colé la petit, je ne parle pas bien. O que era arma de colonizador virou revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando o pensamento. Estamos reescrevendo o futuro da nossa história. Mas não me peçam para falar bem, 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 parce que je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, rien. Eu é que não vou falar bem de nada do que vocês me ensinaram. É isso. Valeu, Luz Ribeiro. Receba um beijo aí, um abraço para você, para sua família e muito obrigado por estar aqui. Valeu mesmo.